e de amor, impede o reconhecimento de Jesus e de suas propostas. Solidário conosco em nossas fraquezas, e se revela a nós temor e coragem. Em posição, vamos dar início à nossa Santa Missa de hoje, cantando. Quando eu vivo sim. Nossa fé no mesmo Deus nos reuniu, seu amor é Jesus Cristo nos uniu. Em Jesus de Nazaré somos irmãos, e o mundo inteiro nos chama de cristãos. Relembrando aquilo que Jesus pediu, que soubéssemos viver no seu amor, reunidos nessa santa tradição de amor, unidade do povo do Senhor. Somos cidadãos do reino de Jesus de Nazaré. Somos cidadãos do reino de Jesus de Nazaré. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Somos cidadãos do reino de Jesus de Nazaré. Mas para que nós possamos reinar com Ele, lá no reino dos céus, nós precisamos dia após dia assumir os nossos pecados e dizer a Ele: Senhor, vós que sois a fonte da misericórdia, tende compaixão de nós, porque somos pecadores. Assumamos então os nossos pecados, na humildade e na simplicidade, invoquemos o perdão de Deus. 26. Aqui, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. Aqui, meu Deus, eu quero oferecer meus passos de meus caminhos, meu sofrer. A tua aleluia, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Ou seja, meu Senhor, e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viverem em perene paz e fazer resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar no povo da antiga aliança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Número 30. Vou sentar para agora ouvir as leituras. O amor entre nós garante-nos a permanência de Deus conosco e nos torna capazes de reconhecer Jesus sempre presente em meio às adversidades da missão. Ouçamos. Leitura da primeira carta de Senhor. Caríssimo, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece conosco. Seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele, Ele conosco, é que Ele nos deu o seu
que Jesus é o Filho de Deus, permanecendo com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é o amor que permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Nisso se realiza plenamente o seu amor para conosco e nós temos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus, nós somos deste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo. Por aquele que teme não chegou a perversão do amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir, e oferecer-lhes seus presentes e seus dons, e também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. 75. Escuta, Israel, Javé, teu Deus quer falar. Escuta, Israel, Javé, teu Deus quer falar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no alto mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pais. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos tinham o coração endurecido, não tinham compreendido o sentido e a razão do porquê Jesus tinha feito a multiplicação dos pães
E como Jesus, com seu poder e capacidade, soube alimentar o povo, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, esses homens foram alimentados com apenas 5 pães, significa que um pão para 1.000 pessoas e 2 peixes para os 5.000 homens. Os discípulos ainda não tinham compreendido, não tinham percebido que Jesus tinha o poder de suplantar a matéria e a natureza, de fazer milagres e prodígios. Não entenderam a multiplicação dos pães. E agora acontece um outro milagre. Jesus anda sobre a água. Nunca se ouviu falar que alguém tivesse feito um milagre desse jeito. E então, quando viram Jesus andando sobre a água, eles pensaram que fosse um fantasma e começaram a gritar. Esse é o segundo sinal do alarme, da perturbação e da situação não esclarecida, não entendida. O terceiro problema é exatamente a água que estava agitada e o vento que lhes era contrário. Primeiro, estavam diante do milagre da multiplicação dos pães, não conseguiriam entender. Segundo, está o problema daquele homem que anda sobre a água, parecendo um fantasma. E em terceiro lugar, a preocupação do vento que lhes era contrário e que impedia que eles seguissem a marcha para Betsaida, a cidade de Pedro e André, a cidade de Tiago e de João, a cidade pesqueira, a cidade onde as pessoas buscavam pão. Estar no meio da água, no meio do mar, é exatamente estar em perigo. A vida corre perigo. Ao anoitecer, Jesus se despede deles, e todas as vezes que na Sagrada Escritura aparece ao anoitecer, significa o momento da tentação, significa o momento do vacilo, o momento das dúvidas, das incertezas, o momento em que nós nos sentimos sitiados por todos os lados e então não conseguimos enxergar uma luz que nos aponta o caminho certo. Diante dessas situações inquestionáveis, como é que Jesus conseguiu alimentar tanta gente com poucos pães e 2 peixes? Como é que Jesus consegue? Como é que esse homem anda em cima da água? As pessoas ficam perturbadas, então começam a reclamar, a gritar. E Jesus aparece diante deles e diz: coragem, não tenhas medo, sou eu. Meus irmãos e minhas irmãs, essa expressão coragem, não tenhas medo, sou eu, Jesus dirigiu a eles e dirige a todos nós quando nós estivermos num período de turbulência, quando nós estivermos num período de problemas e conflitos, quando nós estivermos em dúvidas, quando nós estivermos diante de uma situação, humanamente falando, intransponível. Olhemos o segredo que fez com que Jesus em tudo saísse vencedor. Jesus se despede da multidão, enquanto os discípulos passam na frente, vão. Depois Jesus não fica sozinho ali, mas vai em intimidade com Deus, vai rezar. Ele se retirou para rezar. Esse estar retirado para a oração significa o lugar e a forma como Jesus se abastecia para que ele pudesse superar todos os obstáculos, todos os problemas, todos os conflitos. Para que na hora do vacilo, na hora em que estava chegando a noite, ele pudesse enfrentar a noite com coragem, com confiança. E então Jesus, a partir dali, nos ensina a que no momento mais difícil da nossa vida, nós não nos tenhamos considerado como abandonados, como sem teto, sem era de beira. Não permitamos que a gente ande sem Jesus. O gesto de Jesus ter mandado os discípulos na frente significa exatamente o abandono. O escritor quer salientar a grande necessidade que nós temos de nunca andarmos sozinhos. No barco da nossa vida, no barco da nossa casa, no barco do nosso lar, no barco dos nossos relacionamentos,
nunca nós devemos sentir a falta de Jesus. É preciso que Ele esteja conosco. Amém. Olhemos e entendamos que quando os discípulos começaram a remar e o vento era descontrário, porque Jesus não estava lá, quando eles se encontram com aquele fantasma e o fantasma aparece e diz: tranquilizai-vos, não tenhas medo, sou eu. Quando os discípulos começam a criar dentro de si a certeza de que Jesus estava com eles, o vento se acalma, a tempestade desaparece, então tudo volta à normalidade. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é assim que acontece conosco quando Jesus está no nosso lado, quando Jesus está conosco no nosso lado. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nunca nós devemos permitir que Jesus se afaste de nós. Nunca nós devemos permitir que nós nos afastemos de Jesus. Porque o inverso não é tão notório assim, não é tão certo assim. Jesus jamais nos abandona. Jamais Jesus nos deixa de lado. Nós, muitas vezes, nos afastamos dele. Ao invés de entrarmos em sintonia com ele na oração, ao invés de nós confiarmos e buscarmos cada dia que passa a íntima relação tal como ele fazia com seu Pai, muitas das vezes nós fugimos. Nós nos afastamos dele. Nós não vimos. Nós não o invocamos. Nós não o suplicamos. Antes, pelo contrário, nós o entendamos, o confundamos com um fantasma e gritemos para que de fato nós ouçamos a palavra de coragem: não tenhas medo, sou eu. E por amor com que nós acabamos de ser abraçados por São João, nós entenderemos que Deus, que é amor, jamais deixará o seu filho, a sua filha, passar por esta vergonha do pecado. Jamais o seu filho, a sua filha, deixaria ele, Deus deixaria o seu filho ou a sua filha passar pelo vexame da vergonha de se afastar cada vez mais dele. Vejamos que a palavra diz: quem ama permanece em Deus, porque Deus é amor. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, nos unirmos, nos irmanarmos com este Jesus que veio até nós, que por amor, pela sua entrega, nos revela o Deus de amor, o Deus de ternura, o Deus de bondade, o Deus que jamais abandona o homem, a não ser que o homem fuja da sua face, fuja da sua presença e não queira saber nada da sua vida. Mas se nós o invocarmos para que ele entre no nosso lar e caminhe conosco, jamais nós nos sentiremos abandonados, jamais nós seremos derrotados pelos problemas e conflitos, por tantas outras situações que poderiam aniquilar a nossa própria vida ou balançar a nossa fé. Certos de que a palavra do Senhor fortalece a nossa fé, certos de que na palavra de Jesus, na palavra do Senhor, nós vemos e reconhecemos o autor da nossa própria salvação, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos então agora nos colocar de pé e digamos, apresentemos ao Pai as nossas preces e a cada uma delas respondamos: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Abençoai e protegei, Senhor, o Papa, os bispos, padres e diáconos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Fortalecei os religiosos e os ministros e agentes da pastoral das comunidades. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Renovai o amor, a fé e a esperança dos vossos filhos e filhas. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Guardai-nos em vossa paz e libertai-nos das falsas seguranças. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Abri nosso coração e nossa inteligência aos vossos ensinamentos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Clamando por vós, ó Deus de bondade e ternura, fazemos chegar até vós as nossas súplicas, na certeza de que elas serão atendidas, porque feitas com muita fé, confiança e esperança em vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 54.
Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, fonte da verdadeira piedade e da paz, que os honremos dignamente com estes dons e pela participação nestes mistérios, reforcemos os laços que nos unem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, de Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever de salvação, darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra viva pela qual tu me criastes. Ele é o nosso Salvador Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo com seu louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte, para que fez a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, dizendo ao nosso voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito Deus em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Sagrado Pai, vosso santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas para nós enviarmos o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando a bendita paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partido, e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Igual modo, o filho da ceia com o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, após a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos por nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e de servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo do seu corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs, porque celebramos esta Eucaristia, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte igualmente da sua ressurreição. Lembrai-nos também dos outros nossos irmãos e irmãs, que partiram desta vida, à luz da voz, à luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos ter cuidado de todos nós e damos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, nosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Deus e Senhor e nosso Salvador, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vossa lei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados com a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vemos a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste nos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, todos a tua paz. Não veja os nossos pecados, mas a fé que é na vossa igreja. Dá, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de viver e de me agradar, mas o Senhor fala a hora de ser salvo. Canto de comunhão número 8. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo, sustentado com tantas graças, possa receber hoje e sempre os dons do vosso amor, para que, confortado pelos bens transitórios, busque mais confiadamente os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, sem medo, sempre confiando que Jesus é o nosso Senhor, que por amor deu a sua vida para nos salvar. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Canto final 167. Maria de Nazaré, Maria nega de dor, fez mais forte a minha fé, por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, sem perceber e deixa pensar.
Fiel pelicano, milagre supremo de amor.